Bem-vindo, pessoal, mais um Emergencast. Hoje tem um papo aqui bem bacana que a gente vai fazer com duas residentes que estão começando aqui no primeiro ano de residência, começaram agora, né? Isso vai ser bem bacana para vocês entenderem um pouco como que vai ser como é a rotina da medicina de emergência, o porquê elas escolheram medicina de emergência, tá? Então vou pedir para apresentar as duas residentes. Tem também a doutora Selma também, que é médica emergencista da nossa equipe, uma das sócias da nossa empresa, tá? Então vou pedir para cada um se apresentar um pouquinho e falar, né, onde se formou, quanto tempo formou, aquele papo inicial que a gente faz no início da residência, naquela aula magna. E aí, me fala aí, Érica, um pouquinho. Então, bom dia, e aí, tudo bem? Eu sou a Érica, eu formei na Universidade Federal do Tocantins, formei em 2018, tem 6 anos já de formada. E nesse tempo aí que eu fiquei trabalhando, eu tive contato com a emergência de recém-formado, que a gente acha que é emergência, mas não é lá essa emergência, né? Não tive contato direto por um bom tempo com emergencista mesmo formado. Aí quando eu vim embora para Brasília, eu trabalhei um período, entrei num trabalho público, no sistema público, e aí eu tive contato com o emergencista, que é o Dr. Túlio, do grupo aqui também, da EMERG. E lá eu comecei a ver emergência mesmo, assim, emergência de verdade. E foi ele que foi me puxando, aí eu comecei a encontrar vocês, encontrei a Dani, trabalhei com você, com o Luiz, a Samila. E aí foi como eu fui vendo a emergência com outros olhos, e aí não teve jeito, né? Ainda tentei me desviar, mas não tinha como. Acabei fazendo a prova e graças a Deus entrei, deu certo. Isso é bom. E a Gabriela. E aí, Gabriela, me conta um pouquinho. Oi, bom dia. Eu sou a Gabriela, eu formei no final de 2023, formei aqui em Brasília mesmo, no CEUB. Na minha formação, eu já tive contato com médicos emergencistas pelo box de Santa Maria, que inclusive encontrei alguns R+, lá, né? E aí eu sempre gostei muito, mas eu falava, ai, será mesmo que é isso? Tive um ano de formada, graças a Deus eu entrei num grupo que tinha emergencistas, e aí todo dia alguém falava assim, nossa, tem muito perfil, e eu fui gostando da rotina de ser um emergencista, assim, de como as coisas eram muito mais otimizadas, e aí não teve jeito. No final do ano eu marquei emergência, marquei assim, com muita certeza, sabe, muito realizada, tô muito feliz de ter entrado, e tô muito feliz de estar fazendo o que eu gosto mesmo. E aí, Samuel? Já são 4 anos, né, de especialistas, né? Me chamo Samuel, sou médica emergencista, sou da primeira turma de Brasília, me formei com o Luiz, com a Dani. Sempre fui apaixonado por emergência, antes achava que ia fazer cirurgia do trauma, porque ainda não conhecia a residência de medicina de emergência. Quando eu vi a medicina de emergência, falei, é isso, não vou precisar ir pro centro cirúrgico, glória. O primeiro atendimento é meu e passo pra frente, depois quem for tomar conta desse doente é ou no centro cirúrgico ou na UTI. Bom, o pessoal já me conhece aí, né? Eu sou a Dani Frazão, sou médica emergencista aí da primeira turma junto com os meninos. Somos os sócios e fundadores da EMERG e realizados naquilo que a gente faz profissionalmente. É um prazer poder viver com a emergência e poder compartilhar o que a gente faz, o que a gente vive, como a gente pensa, o que a gente come. E com vocês aí poder mostrar um pouquinho dessa especialidade maravilhosa. Isso, bacana. A medicina de emergência tem vários desafios, né? Assim, a residência é uma residência puxada, né? Uma residência difícil. E aí vocês estão agora no primeiro mês, né? Da residência. Qual que foi, assim, o principal impacto, assim, de... comecei uma residência. Eu acho que a gente tem 2 cenários bem diferentes, assim. Você já tinha 6 anos de formado, né? A Gabriela, 2 anos. Já fazer 2 anos de formado. Então tem uma diferença, assim, quando você já tem muito tempo de formado, porque eu entrei também com 6 anos de formado na residência, né? Você já entra com alguns vícios, né? E aí você tem que perder alguns vícios, né? Né? Porque são 6 anos sem ninguém te mandar. Aí você entra com várias pessoas te mandando e o que você fazia que você achava que era certo, agora não é o certo, né? Como é que foi esse primeiro mês aí da residência? Então, isso aí que você tá falando pega bastante mesmo. Porque realmente a gente entra, né, 6 anos trabalhando, você chega cheio de vícios. Mesmo que eu tenha tido esse contato os últimos 3 anos mesmo com vocês da emergência, né, com emergencistas mesmo, então eu fui um pouco desconstruída de algumas coisas, alguns vícios muito ruins,
Levei muito puxão de orelha do Túlio, brigava muito comigo. Tivemos muitos embates aí por causa dos meus vícios, mas ainda é muito difícil, ainda não tem jeito, né? Ainda tem um pouco. E nesse primeiro mês você fica ali naquela ansiedade, querendo já... Eu tô no primeiro mês, eu tô no PS da clínica mesmo, então assim, já é o que habitualmente eu trabalhava, mas você fica ali naquele impasse, querendo passar por cima logo, mas você tem que, como a gente ouviu na primeira aula, tem que desaprender um pouco pra gente poder começar a aprender, né? Mas assim, tá sendo uma experiência muito, muito válida. Bacana. Muito bom, porque a gente começa a ver com outras pessoas, como outras pessoas trabalham também, isso acrescenta muito. É muito bom. Com certeza. Não. Eu, ao contrário da Érica, eu entrei assim, em papel em branco. Então, todo dia eu acho que é muita informação em um turno de 12 horas. Assim, nos meus primeiros 3 dias de residência, eu sinto que eu aprendi mais em 3 dias do que no ano inteiro que eu passei de formada. Você vê o ponto que você precisa se especializar e quanto que você vai entrando no automático e você não é estimulado quando você é só um formando, sabe? Você precisa de alguém que saiba mais, que estimule você a pensar, a desenvolver um pensamento clínico. Então, assim, eu me vejo hoje, assim, um papel em branco eu tô sendo preenchido aos pouquinhos. Eu espero aprender do jeito certo, de primeira, assim, porque eu sou muito medrosa. Então, eu tinha medo de pegar plantão antes, eu tinha medo de tudo. Eu tô desenvolvendo aos poucos, perder esse medo e fazer da forma certa. Assim. Agora, isso aí é uma vantagem, né? Quem entra na residência... No começo, né? No começo e quem já começou a trabalhar. É muito bom, que já começa a aprender, principalmente emergência, né? Que... Não tem como, você tem que aprender do jeito, você não pode fazer o que vem na sua cabeça. Aprender o certo, né? Aprender o certo. Não fazer diazepam IM, né? Na crise convulsiva. Então. Né? Que era uma coisa comum. É uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque todo mundo acha que sabe fazer emergência. Mas quando você chega aqui e vê realmente alguém que saiba fazer emergência, fazendo emergência, é totalmente diferente. Então a maioria das pessoas, elas pensam, mas por que esses caras pensam desse jeito? Mas por que eu não tinha pensado isso antes? E aí, quando eles vão perceber que a gente realmente está pensando no que o paciente precisa naquele momento e não o que vai rolar dali para frente, é diferente. Então, as pessoas que entram, que nem a Gabi, que elas saíram da faculdade, já entraram com um papel em branco para ser preenchido, ela é mais fácil de ser preenchida do que uma pessoa que já tem vícios. Eu também entrei na residência depois de 3 anos de formado. Então, você já entra um pouco mais tupetudo. Só que aí você toma na cabeça, volta... Fala, não, isso aqui realmente estava errado, eu preciso voltar a aprender novamente. E aí, isso muda um pouquinho, né? Você tem que ter um pouco mais de paciência e resiliência. Sim. Tem uma questão também que eu acho importante, a gente falando de residência, que vocês vivem um cenário bem diferente do que a gente viveu, né? Quando a gente entrou aqui na residência em Brasília, as nossas referências de emergencista eram 100% externas. Então a gente começou na primeira turma, um projeto novo, com médicos empenhados em fazer a especialidade que dá certo, mas mesmo tendo a referência ali da doutora Júlia com a gente rodava em cenários que ninguém sequer sabia o que era medicina de emergência. Então, além da gente precisar passar por um processo de desconstrução, também tinha 4 anos de formada, e além de ter os vícios errados, a gente se acomoda numa vida de trabalhar sem especialidade, achando que está tudo bem. E aí, quando você vai para a residência, tem questões financeiras, tem questões, vários fatores associados, e a gente ainda teve a dificuldade de não ter as grandes referências ali no nosso dia a dia, né? Então, tudo que a gente era nas quartas-feiras com a doutora Júlia e os nossos staffs, mas os nossos rodízios eram em todas as demais especialidades, com pessoas que estavam questionando o que a gente fazia, e isso exigiu um esforço muito maior. Eu vejo tanto que é importante, assim, a gente desenvolve isso, né? De poder estar perto de vocês, né? A Érica e a Gabi, elas nos conheceram antes da residência, que foi até um dos fatores motivadores aí para elas quererem ser emergencistas, né? E a gente não teve isso. A gente entrou para ser desconstruídos, aprender o mindset do emergencista e ainda enfrentar a falta de referência presencial onde a gente estava, né? Então, hoje ainda a nossa residência tem vários locais que rodam sem emergencista de formação nos cenários, mas vira e mexe, vocês estão ali agora com vários especialistas em Brasília, podendo dar o suporte necessário para a formação de quem vocês serão daqui a algum tempo. Eu acho que a pergunta também que, pelo menos eu, mais respondi na residência de emergência foi: o que você está fazendo aqui? O que você vai fazer? O que é emergência? Vocês vão fazer o que da vida? Eu acho que essa pergunta era assim: oi, bom dia, meu nome é Samla. Aí a pessoa já perguntava: o que você está fazendo aqui? Você veio fazer o que aqui? Era todo dia. E agora o caminho já está bem mais livre para vocês.
Vocês chegam, as pessoas já sabem o que você vai fazer. E alguns assentos que a gente ia roubar o lugar deles, né? Muitos, né? Achando que ia roubar o Tem. lugar. Nunca queremos. Jamais. Nunca queremos. A gente... Explicar, né? Tipo assim, o que é um médico de emergência? Eu acho que pra mim foi um divisor de águas ver vocês atuando. Porque eu trabalhei em outros serviços e era nítida a diferença entre um médico emergencista no plantão e um não emergencista. Eu falava, cara, eu quero ser isso, não é um médico recém-formado. Porque existe essa cultura de, emergência é lugar de médico recém-formado. E na verdade é o completo oposto. Se você não tem competência, se você não faz uma especialização daquilo, você não é competente pra estar lá. Eu via exatamente essa diferença. Eu falava, meu Deus, um dia eu quero estar lá. Mas pra estar lá eu preciso de uma residência, é claro. É claro. Então, pra mim, foi um divisor de águas ver um pronto-socorro com médicos emergencistas e uns 100 médicos emergencistas. Pra mim, foi isso que me fez decidir a minha residência mesmo. Isso foi uma das coisas que também incentivou a gente a assumir um serviço público, né? Para estar em contato com o residente, né? Para o residente estar mais lá. A gente não precisava de estar no serviço público, né? Pelo caminho que a gente vem percorrendo nos outros serviços, mas, mesmo assim, cada um está sacrificando um pouco para ter esse contato com o residente, para formar residente formar emergencista com pensamento de emergencista, né? Mas é difícil, até você chegar ao seu RQE é difícil, né? E aí, assim, o quão difícil está sendo esse primeiro mês, assim, a rotina, como é que está sendo a rotina de vocês na emergência, assim, acordar 6 da manhã, tem que estar lá 7 horas da manhã, eu falo que a residência de emergência residência de emergência, não, todas as residências em si, né, parece que a gente está entrando num quartel, você está mais acostumado, né, Érica, mas um quartel-general, né? Não, mas eu acho que, assim, quando você trabalha, você acaba se adaptando a uma rotina, né? Plantão noturno, 24, 36. O negócio é que a residência não é só a residência. Tem a parte de estudo. Então, assim, isso aí pega um pouco, não é só ir lá, cumprir 7 a 7, segunda a sexta, plantão fim de semana. Aí, às vezes, você ainda trabalha por fora e o estudo, porque se você não estudar, não adianta só você chegar lá no plantão, você não vai estar acrescentando nada. Você vai estar só fazendo mais um plantão na sua vida, e não é isso, né? Então, assim, isso aí, essa adaptação aí no primeiro mês, voltar ali quase uma faculdade, uma universitária, tá sendo um pouco mais complicado, conciliar tudo. Mas faz parte. Acho que também tem rodízios mais tranquilos, rodízios que vão ser um pouco mais pesados. Mas assim, que é o que a coordenadora Júlia até fala muito, né? Pra gente focar muito nessa parte que tem que estudar. Então acho que isso é o que tá... Fazer esse conjunto todo aí tá ficando um pouco mais difícil. Mas assim, da rotina mesmo, a rotina de pronto-socorro, tá? Até no momento tá ainda tranquilo. Não tem muitas queixas. Eu acho que eu tô tão realizada, tão feliz, que eu não seria uma pessoa muito boa pra estar falando a parte ruim da emergência, da residência, não, né? Então, assim, pra mim tá, por enquanto, tá dando pra levar mais tranquilo. Acho que é diferente da Gabi, né, Gabi? Dá mais um rodízio um pouco mais. Meu primeiro mês foi difícil pra mim, assim. Eu acho que eu tinha que conciliar muitas horas da residência com muitas horas de estudo e com um cenário completamente diferente com pacientes mais graves, que eu não via, não tinha contato direto fazia muito tempo. Então, pra mim, tem ainda a parte emocional da saúde mental, de lidar, assim, com a dor, com a perda. Ainda tem muitas horas de trabalho. E ainda tem a parte acadêmica, que é muito cobrada da gente, porque precisa ser muito cobrada. Então, esse mês, pra mim, apesar de eu estar muito feliz, muito realizada, eu tô muito cansada. Mas eu tô muito feliz. Eu espero que eu permaneça, assim. Tentando equilibrar tudo, parece uma balança mesmo, né? A gente perde um pouquinho e a gente vai equilibrando. Vai dar certo, vai dar certo. Mas é assim mesmo, no começo parece que a gente está aprendendo uma nova língua, né? Novos livros que a gente tem que ler, coisas que a gente não sabia, né? É bem diferente, assim, realmente o meio da emergência, né? A gente não tem literatura própria, tem modos próprios de fazerem as coisas, né? E durante a residência você não estuda, você vai só apanhando, né? Porque o staff chega lá e pergunta isso, você não sabe responder. Outra semana ele fala assim, então pergunta de novo, você não sabe responder. E aí você vai apanhando até uma hora que você vai falar assim, agora tem que sentar a bunda e estudar, né? Seria muito bom se a gente pudesse só fazer residência e não trabalhar por fora. A gente entende que essa não é a realidade do Brasil hoje, né? Ainda mais no custo de vida de Brasília, que é muito alto, né? Então, e os hospitais referências nossos são no centro da cidade. Então, se a gente for morar longe ainda... E eu fiz isso no começo da residência, né? Eu e o Túlio. A gente morava numa cidade satélite bem longe. E
o primeiro ano a gente conseguiu levar, mas o segundo ano não deu. O Túlio bateu o carro 2 vezes dormindo. Eu dormi uma vez no volante também, voltando da residência, e ele falou assim, pô, tem que morar perto do hospital, porque não dava, né? A residência foi uma coisa puxada. Eu falo que a residência é uma experiência de vida, né? Muda a forma do caráter seu, né? Transforma caráteres, né, Sandra? Vamos. E tem um ponto assim na nossa residência, a gente sabe falar isso porque a gente convive com inúmeros residentes de outras especialidades, né? Diferentemente de outros programas, o nosso, como a gente é médico emergencista e tem que saber cuidar do primeiro atendimento de todos os pacientes, independente da especialidade, então a gente aprende pediatria, gineco, obstetrícia, ortopedia, trauma, cirurgia, otorrino, oftalmo, a gente roda em tudo. Então a gente tem contato direto, a nossa residência envia e acredito que hoje ainda deve ser bem diferente dos outros programas, é que a gente tem uma parte acadêmica muito forte na residência de emergência, né? A gente vê aí outras especialidades cobrando muitas horas de trabalho do residente, então fazem 100, 120 horas, muito além do que é preconizado, e a nossa ainda é uma das poucas que a gente faz as 60 horas de trabalho, é muito difícil extrapolar. E a nossa referência aí na residência, que é a doutora Júlia, cobre bastante a parte teórica, que é fundamental para o emergencista, né? A gente não faz o que faz no automático, como a gente aprende na faculdade, como são criados vícios, mas a gente faz porque aquilo ali tem uma evidência científica de que é o melhor para o paciente naquele momento mais difícil da vida dele. Então a gente tem que estudar muito fora, né? Foi até um dos meus grandes desafios na residência, porque além das 60 horas de trabalho, eu tinha uma criança de 1 ano e 2 meses no meu primeiro mês e eu estava grávida do meu segundo filho e casada e tudo mais. Então a gente realmente, igual a Gabi falou, equilibrando os pratos. As minhas sopas estavam lavadas, da Gabi. Às vezes não estão. Tem que confessar que não deu tempo. Mas a gente vai equilibrando aí para poder dar conta e adaptar esse novo modo, né? Uma nova forma. Já tiveram algum caso impactante nesse primeiro mês? Teve, no meu lá na clínica, teve um paciente que chegou, um quadro bem clássico, assim, de uma insuficiência cardíaca, descompensado, saturando. E foi até engraçado, porque foi um paciente que chegou, estava grave. A gente fez o primeiro atendimento, assim, e já encaminhou direto para sala vermelha, né? Para ficar monitorizado lá. E tinha um paciente com potássio elevado, já com um quadro também de insuficiência renal associado. E, por incrível que pareça, assim, só resumindo já para o desfecho dele, foi um paciente que não queria fazer o tratamento. Foi o que mais me pegou, assim, que a gente tentou explicar, conversou, explicou tudo, os riscos que ia ter, e foi um paciente que não aceitou ficar. A esposa também não tava muito... ela não acreditava muito, a gente explicando que ele teria um risco muito grande de chegar, de uma parada cardíaca, de tudo. A gente achou que ele ia ficar no primeiro momento, concordou. Quando foi a troca de plantão, que eu fui procurar saber no outro dia, o paciente tinha simplesmente assinado um termo, não quis, optou por ir embora mesmo. E não ficou, foi o que mais chamou a atenção, assim. Eu penso muito sobre isso, assim, né, na emergência, né? O corpo é dela, né? A mente é dela, né? Os princípios, né, são delas. Às vezes a gente tem muitas histórias ali que a gente não sabe o que tem a mais por trás, né? Porque a gente vê uma foto do que está acontecendo, né? Se a pessoa está bem orientada mesmo, assim, dos riscos, né? E ela tem um nível neurológico normal, o pensamento dela é normal, né? Ela está em si compreendendo o que a gente está falando, e ela não quiser um tratamento, eu acho que ok, né? É uma escolha de vida, né? Tem gente que escolhe não viver muitos anos, tem gente que escolhe viver menos, né? E uma das vezes, quando eu na residência, fiz uma reflexão bem assim pra mim, né? E até quando eu cheguei em casa, minha esposa assustou um pouco. O que é vida? Né? O que é vida pra você? Já pensou assim? O que é o sentido da vida pra mim? O sentido da vida pra mim é eu poder levantar, sair, almoçar fora, viajar, né? E aí eu cheguei num papo, né, dela assim, se um dia eu chegar a ficar na cama, eu não queria viver muito tempo.
né? Se eu tivesse alguma doença que eu ficasse limitado, eu não queria viver muito tempo, né? Mas para uma pessoa não médica escutar isso é difícil, né? Se eu tiver entubado e grave, não me reanime, né? Se a chance de eu voltar for mínima, sabe? Eu não quero sofrer. Então, assim, na residência de emergência, acho que a gente começa a pensar nisso. Por quê? A gente lida com a morte de perto. Muito né? de perto. Eu falo que é uma especialidade que a gente vê a gente vê o lado muito ruim. E a gente pensa e a gente leva algumas coisas para nossa vida pessoal, assim, a gente vê muita coisa ruim, então a gente se pensa sempre em tragédias, né? Sempre em tragédias. E a gente vai pensando nisso, assim, o que é vida? Será que eu quero ficar assim? Então a gente vê tanta coisa ruim, né? Que a gente vem pensando realmente assim, que eu não quero ficar na cama. Então eu prefiro, né? Talvez seja o caso desse cara, né? Não quero, né? Eu sei Quero viver pouco, mas quero viver do jeito que eu quero. E é isso. Eu quero... E quando a gente fala, isso é engraçado falando disso, que antes da gente entrar, ele tava falando com as meninas que, embora tenham várias histórias marcantes assim na residência, por incrível que pareça, foi até uma quebra de paradigma na minha cabeça. Um dos rodízios que mais mexeu emocionalmente comigo foi nos cuidados paliativos, né? Que cuida aí da fase final aí da nossa vida, o planejamento, e não necessariamente ali na fase ativa de morte, né? Mas muitas pessoas olham para nós e falam, nossa, a vida dessa pessoa deve ser muito ruim, porque eles lidam com a morte, com a tragédia todo dia, aquela dificuldade, aquela tensão, e na verdade eu vejo isso na minha vida, eu falo pessoalmente, óbvio, né? Como um grande privilégio, porque no lugar de absorver o lado ruim e poder criar uma casca, assim, porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai virando uma pessoa diferente, que não é muito bom, né? Ficando cada vez mais isolada, perdendo sentido, porque a gente lida muito com as tragédias, mas eu vejo isso como um privilégio. Toda vez que eu me deparo na minha lida com essas situações difíceis, eu agradeço por eu poder ainda ter o privilégio de sair de lá e viver uma vida plena, quer seja com meus amigos, com meu marido, com os meus filhos, com a minha família. Então, enquanto muitos falam assim, da sua vida deve ser muito difícil, que você só vê como tragédia, eu enxergo o contrário. Eu tenho o privilégio de todos os dias ser lembrada como que é bom viver. E tem gente que já está vivendo no automático, quer seja com ou sem residência, de qualquer forma, e a gente é lembrado todo dia. Eu acho que a partir do momento que você vê muita tragédia, é aquela hora que você sai do plantão, que você fala assim, putz, eu preciso muito viver. Então você sai dali querendo fazer, você sai dali querendo viver a sua vida e querendo aproveitar a qualquer momento. Viver bem. Né? Viver bem, entendeu? A gente fala que na emergência a gente pega a pior parte da vida da pessoa, né? Que é a pessoa que chega precisando de um atendimento, que chega ou que seja com muita dor, ou que seja na fase final de vida, e que você vai ter que confortar esses familiares, porque muitos deles não entendem, ou você vai ter que ter uma conversa muito franca e muito difícil naquele pior momento da vida do paciente, né? É uma coisa que você tem que aprender. Tudo na vida é meio que a balança que a Gabi falou. Tudo na vida é meio que com equilíbrio. E na emergência isso é pior. Isso é um pouco maior. Porque, assim, é a pior parte, a pior hora da vida do paciente, é a pior hora da família, né? E são decisões difíceis para você tomar. E principalmente esse paciente que ele ainda não... Vamos supor que ele tem alguma doença grave, ou que não tem tratamento, ou que já está realmente ali numa fase final, que já tem falhas de tratamento. E que a gente precisa fazer o melhor para esse paciente. O melhor para ele agora é a gente fazer medidas invasivas que vai fazer esse paciente sofrer, ou é dar conforto e melhor qualidade de vida. Então isso é muito difícil você orientar a família nesse quesito de emergência. Eu acho que a gente está passando muito por isso, porque o cuidados paliativos no Brasil, eu digo que ainda é muito frágil e muito pouco, né? Na parte do SUS mais ainda. Não sei se por serviços muito grandes e ter poucas pessoas qualificadas para aquilo, mas que outra coisa que a gente também tem que prestar atenção é que cada vez mais a gente está tentando evoluir o cuidados paliativos dentro da emergência, por mais que seja o lugar mais difícil e a hora mais difícil de fazer aquilo. Eu achei que muita gente fala que
com o convívio, né? Com um desastre, com essa parte pesada da emergência, você fica mais frio. Sim. Né? E eu achei que eu fiquei mais humano, sabe? Porque você começa a sentir a dor do próximo, né? A dor da família, né? Você começa a ver que dar um abraço na família, né? Naquele momento, né? É melhor do que você falar, sabe? Lógico que a gente tem muitas técnicas de falar como, né? Falar como uma pessoa morreu, para melhorar o luto dela em si, né? Essas coisas técnicas que a gente aprende, né? De como dar essas más notícias, né? Mas eu acho que me tornou mais humano. Eu acho que eu comecei a compreender mais a dor do outro, né? E talvez não sei se é ruim ou é bom, mas problemas que a gente passa na nossa vida, às vezes a gente olha e fala assim, isso aqui é tão pequeno. Né? Resolver logo. Brigas, né? Isso aqui é tão pequeno, né? Porque quando a gente tá doente, a gente tá assim, eu tive uma experiência horrível, pessoal minha, né? Porque a gente acha que nunca nada vai acontecer com a gente, né? E aí, do nada, eu vou fazer um exame de rotina, faço uma ultrassom da tireoide e vejo que eu tô com câncer de tireoide, né? E aí, o médico vê os seus próprios exames, né? Então, eu fui lá, abri meu exame e achei que ia estar normal e vida que segue. A hora que você lê que você tá com um carcinoma, aí você muda a vida, né? Fala assim, realmente agora eu tenho um problema e eu tenho que centrar em resolver esse problema aqui. Foi resolvido, graças a Deus. Passamos essa página e próximos problemas, né? Mas eu acho que a emergência, né? Vocês vão começar... Eu mesmo com 6 anos de formado, eu não tinha essa formação, assim, sabe? De emergência. E eu acho que nesses 3 anos, assim, né? Vão ver tanta coisa, que você não... Aquele medo de se tornasse você mais frio, não vai acontecer. Você vai se tornar mais humano. Pensar mais na dor do próximo. Eu acho que a gente, na emergência, a gente entende isso, né? O que é a dor do próximo. E nesses primeiro plantão, um dos primeiros plantões que eu dei no hospital público, né? Desse serviço agora, né? Que a gente tá. Tinha um paciente lá com um cardiopata grave e etc. E aí ele veio a visita às 4 da tarde, a família entrou. Como que ele tá? Nossa, ele tá bem, tá conversando, vamos liberar a dieta dele agora, não sei o que e tal. Tô pensando talvez da alta desse setor aqui, que é dos pacientes mais críticos, para um setor menos crítico, para vocês ficarem junto com eles, vamos observar sair mais alguns exames e talvez... Beleza, e isso aí foi às 4 da tarde, a família ficou até umas 5h30 da tarde, a hora que a família tinha acabado de sair, ele deu uma parada cardíaca na minha frente, né? A gente reanima esse paciente, volta, né? Depois de 10 minutos mais ou menos, e aí eu chamo, aí grave, manejando, a noite toda ali manejando esse paciente, chama a família, né? Vem aqui de novo, vamos conversar, tá? A gente conversa de novo com a família, explica, né? E era o familiar, até uma enfermeira do serviço. E passou, levamos ele para uma unidade de terapia intensiva, foi. E aí essa semana agora ela chegou e falou assim, doutor, você que salvou a vida do meu pai. Meu pai foi aquele que a gente veio aqui, conversou, né, que o senhor conversou, explicou tudo pra gente, ele voltou, saiu do tubo, né, tá melhorando já, tá um pouquinho ainda desorientado porque ele ficou uns 20 dias entubado, mas já tá estubado, já fez, já tá melhorando a parte cardiológica dele, tá melhorando, né, muito obrigado. Eu falei assim, nossa, é isso, né, acho que valeu a pena. Faz sentido, né? Começa a fazer sentido, eu acho que vocês vão ter muitas histórias dessa durante a residência. Não, eu tive um agora, foi o que mais me marcou. Eu tô rodando um rodízio também no hospital público. Eu tive o melhor dia da minha vida como médica e o pior dia no mesmo dia. Isso é muito difícil. Assim, eu tinha um paciente que chegou com um protocolo de AVC, a gente fez uma trombólise nela, ela melhorou, eu saí conversando com ela. Quando eu voltei, ela já tinha rebaixado.
e evoluiu, ela veio a óbito. Então, assim, no mesmo dia em que na minha cabeça eu tinha salvado ela tava bem, ela ia ser funcional, ela ia ter vida mesmo, eu acho que era isso que ela prezava. No mesmo dia, eu tive a notícia de que ela veio a óbito. Isso pra mim tá sendo muito difícil. Eu acho que a residência tem muito que me ensinar ainda. Porque eu tive poucas experiências e todas eu não consegui. Eu cheguei no carro, voltava chorando. Falava assim, eu não posso viver assim, eu tenho que me endurecer um pouquinho, mas também não quero perder essa minha parte humana nos próximos anos. Mas é muito difícil, muito difícil. É muito difícil. Vou te falar que você vai viver diversas experiências como essa, né? Eu falo que, pelo menos eu, de novo, pessoalmente, eu peço pra nunca perder essa sensibilidade. Eu me emociono mesmo, assim, com os casos e tudo, mas até isso, de no mesmo plantão, esse caso foi excepcional porque você viveu com a mesma paciente, né? Uma notícia muito boa e um desfecho muito ruim, uma complicação que, infelizmente, pode acontecer no pós-trombólise ali, né? Que foi bem indicada, tava tudo certo. Mas a gente recebe notícias, assim, inesperadas o tempo todo. E a gente vai aprender, inclusive, vocês vão aprender na residência a poder absorver melhor essas notícias ruins, porque na emergência o tempo é muito importante, né? Então, no mesmo plantão que você recebe essa notícia, chega outro paciente que precisa do seu melhor. E às vezes o desfecho bom, porque a gente não fala que quer salvar a qualquer custo, mas a gente quer devolver o paciente funcional para sua família, depende da sua decisão. Então já teve situações, eu vi um caso bem impactante na residência, inclusive eu estava com a Samla no plantão, com a certeza de uma criança lá em Santa Maria. E a gente viveu uma experiência bem difícil. Eu, como eu já disse, já mãe, então todos os casos de criança eu atendo e tudo, mas depois eu tenho uma descarga de adrenalina assim muito pesada, né? E por alguns segundos, quando o desfecho não é muito bom. E era uma criança que tomou um choque na tomada e veio, acho que você estava com a gente lá, lembro do caso, tomou um choque na tomada e não foi muito bem atendida ali no início e chegou com transporte com um outro colega médico que a gente não conhecia, e a equipe chegou reanimando e a gente estava lá com a nossa chefe da residência muito mobilizado, porque ele chegou no nosso box, e lá no hospital que a gente estava era um box para receber pacientes adultos, né, mas eles já nos conheciam, e todo paciente grave, independente de ser pediatria ou não, eles imediatamente levavam lá, porque sabia que a gente ia oferecer o melhor que a gente tinha ali de recurso e estrutura. E quando a gente começou a reanimar, até a gente aprende isso, né? A gente chega a se questionar em alguns momentos, e eu percebi que o menino não estava entubado, que a intubação dele era esofágica, que ele veio externamente com a criança. E aí eu lembro direitinho, foi um caso bem impactante assim, porque na hora tava a nossa chefe perto, e eu falei assim, ele não tá entubado, e aí naquela hora, tá entubado, não tá entubado, e o médico que trouxe, ele se ausentou da sala, ele simplesmente deixou a criança e saiu. Então a gente administra a raiva por falta de comprometimento, a gente administra a raiva por não ter sido feita uma assistência de qualidade, a gente administra os questionamentos se tivesse sido feito diferente, e a gente tem que tomar uma decisão muito rápida ali. Então a gente identificou, entubamos a criança da forma correta, a gente ficou muito tempo reanimando, né? Toda a equipe envolvida, e realmente teve uma hora que a gente sabia que não tinha mais o que fazer, que a gente fez tudo, e é um momento muito difícil, quando você entende que realmente chegou um limite. Aí quando a gente foi ver tudo, e a equipe absorveu o baque por ser uma criança, eu lembro direitinho do pai entrando lá, ele estava até trabalhando, eu lembro da roupa que o pai estava, eu lembro do choro, eu lembro, assim, é muito nítido, né? E mexeu com todo mundo, não foi só comigo que era mãe. Só que rapidamente a gente teve que absorver. Eu lembro que eu fui no banheiro rapidinho e voltei, porque não parava de chegar gente. Então, ao mesmo tempo que você absorve um impacto muito ruim por ser uma criança, você tem que se restabelecer de novo e voltar para dar o seu melhor. E até isso a residência vai nos tratar, né? Nos moldar em relação a isso. E que bom que a gente consegue chorar e voltar, né? Porque se você for uma pessoa muito dura, isso é muito ruim. A gente sempre fala que emergência parece que tem uma coisa diferente, né? A gente tem uma sensibilidade, assim, que às vezes as pessoas com os anos elas vão perdendo. E eu acho que isso também nos motiva a cada vez mais estudar, dedicar, porque é os poucos minutos ali que vai definir não a vida do paciente, mas a história de uma família, né? Então isso é o que tem nos movido aí de reerguer até nas situações difíceis e nos lembrar das boas, porque muitas vezes também a gente não tem esse feedback, né? A gente fala que a gente é um médico meio que não é lembrado, porque a gente recebe o paciente no pior momento dele, faz o nosso melhor, que é fundamental, aquele cuidado inicial e manejo inicial, mas outra pessoa vai receber a glória pelo desfecho e tá tudo certo, a gente não tem esse ego. Que bom que o paciente saiu bem, mas normalmente eles lembram lá
da UTI, da unidade de internação. Então, poucos casos a gente recebe feedback assim depois, o que é muito bacana também. Exato. No último ano tive um caso de um menino de 25 anos que chegou em parada cardiorrespiratória e em poucos minutos ele retornou à vida. E realmente a família lembrou de todo mundo do PS. Eles foram lá, passaram lá, agradeceram. Quando depois o menino recebeu alta, ele desceu da UTI e foi lá levar uma cestinha de chocolate pra galera. Então, assim, funcional. isso, completamente funcional. Saiu com CDI no peito. Saiu vivo. Mas saiu vivo e saiu bem. Saiu caminhando. Ele saiu do hospital caminhando. O pessoal falou, não, mas é protocolo do hospital sair de cadeira de roda. Ele, eu vou caminhando. E aí ele passou lá no PS e agradeceu todo mundo. A mãe lembrava do nome de todo mundo. Tem até uma foto que vocês Tem. mandaram lá, né? Dele Isso. Se eu fosse ele, falava assim, eu entrei na cadeira de roda, mas eu vou sair Entrou andando. na maca. Teve outro caso, lá em casa a gente brinca muito. Lá em casa são 4 irmãos e os 4 médicos, né? E a minha irmã que mora aqui em Brasília comigo, ela faz otorrino. Ela é otorrino. Faz não, já. Ela é otorrino, né? E aí, meu noivo toda hora fala assim, nossa, todo dia sabe chega com chocolate, você nunca chegou com um chocolate aqui. Eu falo, meus pacientes não lembram de mim. A maioria dos pacientes não lembram de mim. Por isso que sabe chega com chocolate, que ela faz ambulatório. Então é mais fácil ela chegar aqui com vários chocolates. Chocolate e vinho. De chocolate e vinho. Mas a gente divide com ela, dá tudo certo. Quando a gente foi... quando prestei residência para emergência, né? Acho que foram 10 candidatos para 6 vagas, né? 12 para 6. 12 para 6, né? E a gente viu que nessa evolução da emergência, né? Tá ficando cada vez um pouco mais corrido, né? Tá. Como é que foi, assim, o que será? O que vocês acham que a emergência saiu de sem nenhuma visibilidade para começar a ter uma visibilidade agora? Na visão de vocês que optaram agora para a emergência. Eu acho que a emergência aqui, pelo menos no Brasil, é algo mais recente, né? Então demorou, assim, por exemplo, a minha faculdade eu tive muito contato com emergência, mas eu vejo que não é uma realidade das outras faculdades. Então eu acho que cada vez mais as pessoas estão vendo a importância do que é o primeiro atendimento no pronto-socorro, e cada vez mais que a gente mostra números e como é importante, como muda a vida das pessoas, o primeiro atendimento no pronto-socorro e no box, e assim vai, elas estão dando mais importância e elas querem fazer essa diferença na vida das pessoas, porque isso aconteceu comigo. Então eu vejo, da minha experiência, eu vi como fazia diferença e eu queria aquilo. E eu vi que os meus colegas que tiveram esse contato também estavam querendo. Então pra mim foi isso. A gente vê o impacto, as pessoas veem também e elas querem também. Então aumenta a concorrência. E aí eu tive que realmente estudar para conseguir passar. E graças a Deus deu certo, porque não tá mais fácil. Não é fácil. Não é. E eu acho também, assim, que o pessoal, muita gente, eu não tive tanto contato, eu não tive emergencista, né, de formação na minha faculdade. Então, assim, eu não tinha contato. Na minha faculdade, na época que eu fiz faculdade, eu não sabia nem que tinha a residência de medicina de emergência, pra você ter ideia. Então, assim, isso ainda, hoje eu acho que tá bem mais consolidado, as pessoas conhecem, sabem que existe a especialidade. E faz uma diferença muito grande quando você tá lá, assim, dá pra perceber que várias pessoas que tentam são pessoas, pelo menos dessa vez agora que a gente passou, a gente viu que na lista, praticamente todo mundo se conhecia ali. Então era todo mundo, assim, não vou dizer 100%, mas a grande maioria de pessoas que tiveram contato com o serviço e com o emergencista. Então, assim, são pessoas que viram a diferença que faz daquele atendimento e de como é a vida, assim, do emergencista, né? Que fica aquela história que tem... Vocês até já postaram um vídeo, o grupo falando, vou viver só de plantão. Você não vai... Sabe? E é muito mais que isso. Que é o que a gente mais pega ali, que fica repetindo. Aí você consegue ver que não. Aí eu consigo... ser amiga de vocês, ser amiga de um emergencista, eu sei que você tem sua vida fora, eu sei que você tem sua vida fora, sei que você viaja, você é mãe, né? Eu conheço a Samla, então você começa a ver que existe uma rotina fora e que não é o plantão. Então, assim, além de você gostar, de você já ter aquele... Porque tem muita gente que gosta daquela adrenalina, aquela coisa da emergência, mas fica, como vai ser minha vida depois? Meu Deus, e não. Quando você convive, aí você vê que é muito mais. Eu acho que as pessoas estão vendo isso, estão enxergando isso. Que emergência não é só...
aquilo, sabe? O que a gente vê quando forma e trabalha em um serviço qualquer aí, só pra Vocês são passar. propagandas ambulantes. Né? É. Vocês são propagandas ambulantes de uma qualidade de vida que eu não sabia que seria possível dentro da emergência. Então eu tava tendo uma vida muito tranquila pós-formada, eu fazia meu tênis e eu via que todos os emergencistas estavam lá no mesmo. Tá errado isso, né? Meu Deus, será que é possível eu ser emergencista e ter uma qualidade de vida boa? E sim, é possível. Eu vejo pelas minhas propagandas ambulantes que é possível. E eu queria essa vida, então. Mas eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas que falam mal que a pessoa que trabalha na emergência ela não tem vida social ou que ela não vai ter vida, é porque essa pessoa não gosta de trabalhar na emergência, ela tá ali fazendo um bico. A pessoa que ela é emergencista, que ela quer trabalhar na emergência, ela sabe que ela vai ter vida, ela só vai ter que trabalhar a sua rotina. Entendeu? Se você quiser trabalhar muito na emergência, você vai trabalhar muito. Se você quiser trabalhar pouco, você vai trabalhar pouco. Você tem que saber o que você quer da sua vida. Eu acho E eu acho que você tem que ter o equilíbrio. além da informação, né, que as meninas falaram aí do aumento da visibilidade da emergência, eu acho que o principal, além de tudo isso, né, uma especialidade nova passa por esses processos, né, de conhecimento, de divulgação e tudo mais, é as pessoas de fato conhecerem no próximo o que é o ser emergencista, né? Então, como a Érica falou aí, nessas turmas de agora, a grande maioria nos conheceram pessoalmente. E a gente até brinca entre nós, né? Viver de plantão ruim deve ser horroroso. E, na verdade, todas as especialidades têm plantão. Cirurgião faz plantão, intensivista faz plantão, anestesista faz plantão. A grande diferença é que a maioria deles, além do plantão tirando o anestesista, ele ainda tem outras obrigações que prende a vida dele. E nós não temos. Então, assim, até nós que somos extremamente envolvidos na gestão, a gente tem, como a Samla disse, dependendo do momento da sua vida, você pode querer trabalhar mais ou não. Tanto é que aqui entre nós tem eu que sou mãe de 3 filhos, tem o outro que gosta muito de viajar, tem o outro que adora o tênis e não abre mão do tênis 2, 3 vezes por semana, tem o outro que gosta de dormir, tem o outro que já é low profile, então tudo certo, cada um na sua forma e o que entende que as suas prioridades, ele consegue se adaptar bem. O Paulo Guilherme, que estava na última aqui, provou bem que dá para ter um estilo de vida bem diferente, né? Ele fez o ano passado ele fez o ano das viagens, né? 12 então, viagens. 12 viagens no ano. Né? Sendo emergista, trabalhando com plantão, né? Ele montou esse roteiro, né? Um ano antes, e aí no próximo ano ele se programou e fez uma viagem por ano. Não perdeu carteira, não diminuiu sua reputação, não perdeu clientes e continua ganhando muito bem. Exato. Não, e quando você gosta mesmo, igual você falou, o plantão não é sofrido. Exato. Sabe? Por pior que seja um plantão, às vezes eu acho que é muito melhor você ter um plantão, tipo, sabe, agitado, do que você ficar ali atendendo só aquela coisa meio ambulatória de pronto-socorro que tem também às vezes, né? Faz parte também, que emergência também é ficha verde, isso aí tudo entra, né? Mas, enfim, às vezes o plantão agitado ali, que na cabeça das pessoas, nossa, você vai fazer um plantão assim e tal. Não, pra gente que, se você tá ali, se você gosta, aquilo ali é maravilhoso, perfeito, tá ali bem acomodado naquele ambiente e aquilo ali não vai ser sofrido nunca vai ser ruim, né? Talvez ia ser muito mais ruim eu acordar de madrugada pra fazer um parto, que é o que eu queria, do que fazer o meu plantão de 12 horas, 24 horas que seja, né? Ali na sala vermelha. Uma pergunta que eu ia fazer pra vocês assim, né? Porque eu, na minha família, eu sou o primeiro médico, né? Tem mais advogados na minha família, né? Mas eu sou o primeiro médico. Tem uma prima que é enfermeira. E aí quando eu chego, minha mãe é professora, meu pai era advogado. E aí quando eu resolvi, falei assim, vou fazer emergência, né? Aí o que é emergência? Né? A dona Lourdes até hoje ela me medica. Né? Quando eu tô com... mãe, tô passando meio mal do estômago. Né? Isso aí deve ser fígado, filho. Né, até hoje, depois de 13 anos de formado, né, minha mãe ainda me medica, né, ela ainda é mãe, assim, de falar o que eu tenho que fazer, essas coisas, acho que isso a mãe sempre, nunca vai mudar, né. E como é que foi chegar em casa e falar assim, eu escolhi pra minha vida fazer emergência, como é que foi explicar isso pros familiares? Não sei se tem muito familiar médico, que foi mais fácil explicar ou não? Tenho, mas, assim, foi um meio do caminho ali, assim, né? Eu até falei com a Samila que ela foi um ponto que eu falei com minha mãe pra explicar. Falei,
mãe, é o seguinte, pensa na Samila. Eu vou fazer o que a Samila faz. Aí ela começou a entender mais, que eu sempre falava, né? Mas assim, as pessoas têm uma dificuldade. A primeira coisa que eu falei com ela foi, eu tenho várias primas, tenho prima psiquiátrica, eu tenho uma que é ginecologista, e tem várias que fazem consultório só. Aí a primeira coisa que eu falei com ela, olha, eu não vou fazer consultório. Eu não vou vestir a roupa igual minha prima, vou lá atender meu paciente. Não é assim. Aí eu falei, são plantões como eu faço, só que são plantões diferentes. É o plantão ali, o primeiro paciente, fui tentando explicar com mais calma. Mas tem uma dúvida muito grande, assim, de entender, né? Um chega e fala, parabéns por você ter passado na médica intensivista. Não, é emergencista. É diferente, tem uma diferença muito grande, assim. Mas na população, acho que ainda é mais difícil. Como médico, assim, quem formou há muito mais tempo, médicos mais antigos, também vão ter essa dificuldade de entender ainda da emergência. Eu sei porque eu falei com algumas pessoas médicas também que também não entendia direito. Mas com a população, assim, leiga, que eu digo, que não é médica, né? Então, assim, é mais difícil você explicar, mas quando você coloca ali, é o médico que faz aquele primeiro atendimento. É o médico, quando você chega, você vai pro box, que você vai, na hora que você chega no hospital, quem é o primeiro médico que você procura? Então, eu sou esse médico. Aí eu acho que isso vai ficando mais fácil para as pessoas entenderem o que é o emergencista, né? Como é que foi lá na sua casa, pra explicar? Eu tenho uma irmã médica, ela é neonatologista, e o esposo dela é UTI PED. Então, pra eles foi difícil. Assim, acho que o resto... Você queria falar que foi fácil? Não, assim, minha irmã, acho que era num cunho de preocupação mesmo. Eu acho que era tipo assim, uma residência nova, você vai viver de plantão, e ela vive de plantão. Eu acho que me perguntam se eu vou viver de plantão, geralmente fazem plantão. Nunca alguém que não vive de plantão me perguntou isso. Mas, e pro meu cunhado também era difícil, foi difícil ele entender, mas você não vai fazer, não é melhor intensiva, não é melhor, assim, sempre buscando outra opção. Eu falei, não, mas eu vou fazer o que eu gosto, é isso que eu gosto. E na aula de acolhimento até da residência, a nossa coordenadora falou, nossa, quando alguém te perguntar, você vai falar, mãe, eu vou ressuscitar pessoas, eu vou estar no momento mais crítico da vida delas. E aí vai ser mais fácil. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, você tem certeza que você quer isso? Eu falei, mãe, eu vou ressuscitar pessoas e eu vou ser muito feliz nisso. Então, é isso que eu quero fazer. E aí desde então ninguém nunca mais me perguntou. Eu acho que eles estão vendo o quão feliz eu sou fazendo isso e tá tudo certo. Eu não tenho médicos na família, assim, próxima, né? Parente de primeiro grau. E quando eu escolhi fazer a medicina de emergência, eu já tinha um filho. No mesmo dia que eu recebi o resultado da residência, eu descobri a gravidez do João Luco, meu segundo filho. E aí eu lembro que quando eu fui falando assim com os meus pais, na verdade eu estava aprendendo o que era ser emergencista, né? Porque o ruído tinha acabado de chegar por aqui, primeira turma e tal. Não sabia se eu ia passar ou não, mas quando eu passei conversando com os meus pais, minha mãe nunca falou assim, faça outra coisa. Ela sempre sabe assim que a gente tem que escolher aquilo que realmente é o que a gente quer, onde a gente vai cumprir o nosso propósito e tudo, mas eu sei que ela se preocupou, né? Como que a minha filha, mulher, com meu neto pequeno, grávida, vai entrar no cenário, e aí ela também se confundia, às vezes as pessoas perguntavam intensivista, e eu acho muito bacana ver quando as pessoas nos apoiam até sem compreender, porque hoje ela fala com a boca cheia o que a filha dela faz, porque ela sabe do impacto que isso significa não só na vida dos pacientes que a gente atende, mas o quanto eu sou realizada fazendo isso. E até recentemente, pra gente assumir o hospital público, ela falou assim, mas minha filha, já não tá bom tudo que vocês fazem, não, você realmente precisa ir pra lá? Eu falei assim, mãe, não é pelo recurso financeiro, porque realmente não faz sentido a gente estar no serviço público hoje, olhando pelo lado financeiro, mas é como um propósito mesmo de estar mais integrado na residência e de poder oferecer também um serviço de qualidade para os pacientes no serviço público. E a gente vê no privado como que isso faz diferença, né? Eu acho que se a gente perguntasse aí, tá desde janeiro lá, eu volto de fato para assistência no mês que vem, porque a minha filha vai completar 6 meses agora, mas se a gente perguntar ali para quem tá no dia a dia ali, da rotina com os emergências no hospital público, certamente todo mundo vai ter algum caso que realmente percebeu a diferença da condução ali nos nossos casos, no hospital de altíssima complexidade, né? A gente tá falando do maior hospital aqui da região, referência.
E, de fato, isso é muito bom. E a gente vê os nossos familiares também falando com orgulho depois de um tempo. E eu nem preciso explicar mais. Se alguém vai falar, mas sua filha faz o quê? Eu sei que todo mundo da minha família sabe explicar com louvor. E outra coisa muito bacana é que normalmente quem tem muito preconceito no início, a gente viveu isso na residência, né? O que você tá fazendo aqui? Mas que residência é essa? Você tem certeza e tudo? Hoje são os que nos ligam se eles ou alguém da família precisa. Então, quem de nós nunca recebeu, Dani, Luizão, Samuel, onde vocês estão? Meu familiar tal. E a gente tem um prazer de poder ajudar ali. Então, hoje a gente não precisa mais falar, as pessoas sabem. Elas vêm atrás, perguntam só onde tem o emergencista, onde vocês estão? E isso é muito bacana, porque hoje a gente não precisa mais falar, mas a história vai contando por si só. Né? A ideia se difunde, né? Minha mãe falou assim, vai pro hospital, porque lá tem médico emergencista. Então vai lá, porque lá você vai estar segura. E eu assim, nossa, minha mãe que não vai apoiar, ela sabe onde tem, aonde tem que levar. Então assim, pra mim, tô feliz. Elas viram um leão, deixa alguém falar da gente. O mais engraçado, assim, porque eu sou do interior. Minha cidade hoje deve ter 20 mil habitantes. E aí, chega lá, meu irmão é pediatra, a outra é otorrino, aí uma criança passou mal, corre lá em casa e chama meu irmão. Ou alguém sentiu dor de ouvido, vai lá e chama, sabe? Aí todo mundo só vira pra mim e fala assim, a gente não quer te procurar. Tá? Não quer precisar de você. Porque eles aprenderam que o médico emergencista só tem paciente grave. Aí eu falo com eles, graças a Deus, eu estou de férias, não quero atender ninguém. Tá vendo como é bom? A gente tem férias. Aí, todo mundo, tipo, meu primo passou mal. Ela ia passando, show. Aí, sabe, da última vez que foi, ela fez a filhinha, assim, todo mundo olhando o ouvido de todo mundo da família. Isso é no Rio, tipo. E eu lá no Rio, de boa. É bem isso, né? Assim, a gente tem momentos, né? Acho que a medicina de emergência são momentos, né? A medicina de emergência é tempo. Se a gente fosse falar, né, um sinônimo da medicina de o que é emergência é tempo. É tempo, o tempo do paciente chegar até você, o tempo de você fazer isso, o tempo daquilo, o tempo disso, sabe? Eu acho que é tempo, né? Então acho que a gente tirou daqui hoje é que, né, medicina de emergência é tempo, medicina de emergência é ser mais humano, né? Pensar na dor do outro, né? E convicção das suas escolhas. Convicção das suas escolhas, né? Explicar, né? Acho que cada dia vai ficar mais fácil a gente explicar o que é emergência, né? E quem são esses médicos, né? Que estão fazendo emergência. Acho que a emergência tem a gente está começando, né? Tá começando. Acho que esse ano eu até me surpreendi positivamente, assim, pelo tanto de gente fazendo prova, né? Querendo fazer emergência, né? Que bom, a gente fica feliz, a gente ser um espelho, né, para isso, né, que a emergência, muita gente escolheu a emergência pela gente, né, e a gente conseguindo mostrar o lado bom da emergência, mas também eu acho que não colocando, não tampando o lado ruim, né, porque tem, né, porque lidar com a morte, lidar com o sofrimento, isso não é bom, e a emergência a gente lida com isso todos os dias, né? Mas assim, o que eu quero falar para vocês assim é bem-vinda, né? Daqui 3 anos, se vocês seguirem nessa batalha, vocês vão ser irmãs de especialidade, né? Porque a medicina de emergência é uma irmandade, né? Família. É uma família, né? A gente entende, né? A gente está junto, a gente caminha junto, a gente quer caminhar junto. Mesmo médicos emergencistas que estão em outros grupos e fazendo os grupos, a gente não deixa de conversar, a gente não né? A gente continua sendo família, tá? Então, bem-vindo, né? Bem-vindo à emergência, bem-vindo à emergência de Brasília, bem-vindo ao nosso time principal de médicos emergencistas, né? E uma coisa que a gente pode garantir é que vocês não vão ganhar igual recém-formados. Já não ganha, né? Mas muito bom, a gente vai ter vários momentos pra gente poder falar mais, né? A gente agradece o convite das meninas, né? Prova aí que emergencista é corajoso, tem 1 mês que elas entraram aí, já toparam vir aqui conversar com a gente. E é sempre um prazer muito grande a gente poder compartilhar com todo mundo aí a nossa rotina, a nossa vida e as nossas escolhas. Obrigada mesmo, viu? É só agradecer. A gente que agradece vocês pela inspiração.
Gabi, vamos continuar jogando tênis, hein? Pode lavar as roupas, hein, Gabi? Agora ela pode, hoje. agora ela pode entrar nela. Agora ela pode jogar com a gente no tênis. Agora eu faço parte de clubinho. Já faz parte do Clube da Emergência. Obrigado, pessoal. É isso, né? Muito obrigado mesmo por ter aceitado vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre emergência, mostrar talvez outro lado, né? Do que é a emergência desse primeiro mês que tem essas dores, angústias, né? Da emergência. O caminho não é fácil, o caminho é difícil mesmo, tá? Mas eu acho que depois que acaba a residência são novos caminhos, né? Nesse período agora desses 3 anos de residência é o período de se dedicar, estudar, entender o que é emergência, se focar no melhor atendimento do paciente, tá? Lá no último ano da residência a gente vai trazer vocês mais perto para a gestão, porque eu acho que nos primeiros anos não faz sentido nenhum, né? Mas no final da residência acho que faz total sentido, né? Vocês entenderem o que são indicadores, o que a gente é cobrado, o porquê disso, o porquê daquilo, né? O porquê o tempo do protocolo de AVC tem que ser bem feito, não é só porque está cobrando, mas é pelo desfecho, né? Como conversar com os colegas médicos, né? Então, na parte da gestão, acho que lá no último ano a gente vai conversar de novo. Eu acho que uma vez por ano a gente trazer as duas, Dani, para elas começarem a progressão da residência no R1, no R2, no R3, tá? Muito obrigado. E a gente fecha aqui, né? Muito agradecido. E queria que vocês comentassem depois, né, com a gente, compartilhassem esse episódio, fazerem perguntas do que faltou nessa conversa, do que precisava ter a mais, darem sugestões dos nossos próximos podcasts. Isso vai ser bem bacana também. Eu tô adorando fazer podcast, acho que são conversas bem educativas pra gente, é um momento muito bacana, tá? E é isso, pessoal, muito obrigado.